Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Nessa nossa videoaula de hoje, eu separei língua portuguesa. A gente vai dar continuidade àquele conteúdo que nós vimos da última aula, que é sobre advérbios, né? Lembrando o que é um advérbio, né? E qual é as classificações que nós vimos. Lembrando que o advérbio ele traz circunstância para o verbo, para outras palavras também, mas nós combinamos de focar aqui apenas para o verbo, né? Então, ele traz circunstância, é aquela palavra que traz a circunstância para o verbo. Ele modifica o verbo de uma forma circunstanciando o verbo. Como assim? Pensar no verbo comer. Eu posso comer muito, comer pouco, comer mais, comer hoje, né? Comer lá, comer ali, não é isso? E outra etapa do advérbio é que todos esses advérbios que vocês estão vendo nos exercícios, das fichas que nós estamos fazendo, eles têm uma classificação, né? Que nós vimos no total de 7 classificações. Nós vimos classificação de tempo, modo, lugar, intensidade, dúvida, negação e afirmação, né? E aí são palavras que vocês já usam normalmente, mas agora vocês sabem que essas palavras são advérbios, né? E que enriquecem a frase e automaticamente enriquece o texto, né? Então, quando vocês forem produzir texto, vocês já fizeram isso, no exercício que o Marco pediu, vocês vão ter um texto mais rico, né? Texto que contém advérbio é um texto bem visto, é um texto rico, vamos dizer assim, tá? Muito bem, o que nós vamos ver agora? O que nós vamos avançar? Nós vamos avançar e vamos ver agora locução adverbial, né? Vimos advérbio, que tem a ver com verbo, e locução adverbial, tem a ver com advérbio, né? Ela tem uma certa semelhança, a locução adverbial tem semelhança e uma diferença que eu vou explicar passo a passo do advérbio. Então, nós vimos advérbio, perfeito? São essas palavras que a gente tem visto e vimos a classificação do advérbio, perfeito? Não sei se vocês lembram, mas nós vimos ano passado, no quarto ano, que a existência do adjetivo, né, que é uma etapa da gramática que vocês trabalharam bastante e acho que adjetivo vocês lembram, acho não, adjetivo vocês lembram, não é possível, que traz a característica para o substantivo, por exemplo, o substantivo cadeira pode ser cadeira aconchegante, é um adjetivo, uma cadeira desconfortável é um adjetivo, uma cadeira grande também é um adjetivo, mas tudo bem, não é isso, não é essa etapa que é a novidade. Óbvio, adjetivo vocês já sabem há muito tempo. Mas vocês lembram que depois que nós vimos adjetivo, nós vimos locução adjetiva. Olha a palavra locução de novo. E adjetiva tem tudo a ver com adjetivo. O que é uma locução? A locução, a diferença é que quando você fala de adjetivo, uma palavra só. Quando você fala de locução adjetiva, 2 palavras. Por exemplo, a palavra janela, o substantivo janela. Eu vou trazer uma característica para a janela com uma locução adjetiva. Por exemplo, a janela de madeira. 2 palavras, de madeira. Então, tanto o adjetivo quanto a locução adjetiva, elas têm a mesma função. Eles têm a mesma função, que é trazer a característica para o substantivo. Perfeito? Isso nós vimos ano passado. Por que eu retomei isso? Porque a locução adverbial também tem a mesma função do advérbio. Então, eu falei para vocês que eu ia apontar a semelhança e apontar a diferença. Vamos lá, agora atualizando. Quinto ano, atualizando. Nós vimos advérbio na nossa última aula. Vocês entenderam o que são os advérbios e as suas classificações. Para que serve o advérbio?
para trazer uma circunstância para o verbo. Perfeito? O que é locução adverbial? É a mesma coisa que eu falei para vocês da locução adjetiva. A locução adverbial a semelhança é que ela também traz, a locução adverbial também traz uma circunstância para o verbo. Qual é a diferença da locução adverbial para o advérbio? Preste atenção, foca aqui. A diferença é que locução, conforme a palavra já diz, você vai ter uma expressão com 2 ou mais palavras. Advérbio, uma palavra só. Ali, lá, hoje, amanhã, sim, não, nunca, talvez. Sempre, se vocês refrescarem a memória de vocês, os advérbios que vocês estão vendo, que é dentro da regra mesmo, advérbio, uma palavra só, né? Aplicando na frase, hoje acordei, que é o verbo, cedo e fui para a rua. Ou melhor, dentro da nossa vivência, hoje em dia não tá dando essa frase, mas hoje acordei cedo e arrumei a casa. Vamos botar assim. Hoje, advérbio de tempo, uma palavra só. Acordei é o verbo que ele está trazendo a circunstância, que ele está ligando, né, hoje com acordei. Perfeito. Acordei do verbo acordar, primeira conjugação, tudo aquilo que a gente já viu. Muito bem, quinto ano. Qual é a etapa que nós vamos ver agora? A locução adverbial. O que ela tem de semelhante ao advérbio é que é a mesma função. Ela traz uma circunstância para o verbo. E o que ela tem de diferente? É que não é uma palavra só. Na locução adverbial, nós vamos encontrar uma expressão com 2 ou mais palavras. Como assim? Vamos lá. Vou trazer uma locução adverbial de tempo. Por exemplo, depois de amanhã, depois de amanhã. 3 palavras. Uma expressão com 3 palavras. Isso é o quê? Um advérbio ou uma locução adverbial? É uma locução adverbial, porque é composta por 3 palavras. Depois de amanhã, entro num novo trabalho. Então, depois de amanhã é a expressão, é a locução adverbial. Entro num novo trabalho, o verbo entrar, verbo entro, né, do verbo entrar, é o verbo que está sendo circunstanciado pelo depois de amanhã. Então, é o verbo que está tendo ligação com o depois da manhã. É claro, vou mostrar para vocês no exemplo, vou mostrar para vocês aplicando a frase para que vocês possam entender melhor. Mas, de início, para explicar que existe a semelhança e existe a diferença. E a semelhança, que é o que eu quero que vocês foquem, é que a locução adverbial tem a mesma função do advérbio, tá bom? Não tem nada de diferente em relação à função. A única coisa que tem de diferente é que agora nós vamos ver locução adverbial, que é uma expressão com 2 ou mais palavras. E até também, a locução adverbial, ela é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, de memorizar em relação à classificação, porque ela diminui o número de classificações. Ela diminui, não. Ela tem menos classificações. No advérbio, nós temos 7, conforme eu já listei para vocês, né? Intensidade, negação, dúvida, rararara. A locução adverbial não, quinto. É um pouquinho mais simples. A locução adverbial, ela só tem 3 classificações e que vocês já estão acostumados a ver. As 3 classificações da locução adverbial, preste atenção. Tempo, modo e lugar. Simples, só isso. Belezinha, né? Então, a locução adverbial, ela pode ser de modo, por exemplo, de modo eu posso dizer com raiva. De que modo levantei da cama? Com raiva. Levantei com raiva porque estava com muito sono. Com raiva é expressão. Isso é o modo, pode ser uma de modo. Vamos pensar em uma de tempo, depois de amanhã, que eu já trouxe para vocês. E uma de lugar. Vamos botar assim, lugar.
tem que ter 2 palavras ou mais. Na laje. Uma realidade que eu acho que vocês estão vendo bastante. Soltei pipa na laje. Olha a frase. Soltei pipa na laje. Na laje é o lugar, é a expressão, a expressão, no caso, a locução adverbial de lugar que está mostrando onde eu soltei, que é o verbo que está sendo circunstanciado, onde eu soltei pipa, tá bem? Vamos agora para exercícios, desculpa, para exemplos, para que vocês possam entender melhor, tá? Então, vou mostrar para vocês o que eu separei de exemplo, vou explicar e vou finalizar com a aplicação da frase para que vocês entendam melhor, tá bom? E é claro, na ficha vai vir tudo isso explicado, tá bom? Vamos lá. Muito bem, quinto. Conforme eu falei para vocês, reparem, ó. Advérbio, que é o que a gente já viu. Advérbio, ele é composto, óbvio, uma palavra só. E aqui eu trouxe uns exemplos. Mais, que é advérbio de intensidade. Hoje, advérbio de tempo. Sim, que é advérbio de... de afirmação. Talvez, advérbio de dúvida. E a gente viu milhares de outros, né? Dezenas de outros, vocês já estão acostumados a ver. Vamos à locução adverbial. A locução adverbial, ela é composta por 2 ou mais palavras. Exemplos. Com calma, que é uma locução adverbial de modo. Depois de amanhã, que é uma locução adverbial de tempo. Em casa, é uma locução adverbial de lugar. E as classificações, que eu falei para vocês, que é um pouco mais simples de você memorizar. Por quê? As classificações só tem essas 3, tempo, modo e lugar, tá bem? Simples, né? Só prestar atenção, focar, que não vai dar margem para o erro. E aqui finalizo com a aplicação em frases. Peguei meu cupom com calma. Com calma é a locução adverbial. Por que que é uma locução adverbial? Porque tem 2 palavras nessa expressão aqui, perfeito? Com calma. Com calma é uma locução adverbial de quê? Modo, tempo ou lugar. Né? Tá dizendo como eu peguei meu cupom. Se eu tá dizendo como eu peguei meu cupom, que foi com calma, aqui eu tenho uma locução adverbial de modo. Como eu peguei. Próxima frase. Depois de amanhã, compro esse lápis. Depois de amanhã é a locução adverbial. De tempo, modo ou lugar? Bom, tá me dizendo quando eu vou comprar esse lápis. Então, tá me dizendo, tá ligado ao verbo comprar. Depois de amanhã, quando, então, é uma locução adverbial de tempo. E para finalizar, estamos estudando em casa. Em casa é a locução adverbial. Por quê? Porque tem 2 palavras, né? É uma expressão formada por 2 palavras. E tá dando circunstância ao verbo estudando, do verbo estudar. Estamos estudando em casa. Desculpa, quinto. Isso que eu queria passar para vocês hoje, essa nova etapa nova, não muita novidade, mas é que vocês vão encontrar exercícios assim agora. Mas eu também quero que vocês prestem atenção, repare, porque vocês já são do 5º ano, são mais maduros, e os textos de vocês, a cobrança é maior. Repare, toda vez que eu vou colocar uma expressão numérica, ó, desculpa a expressão numérica, toda vez que eu for colocar uma locução adverbial, ó, peguei meu cupom, vírgula, com calma. Ó, depois de amanhã, vírgula, compro esse lápis. Estamos estudando, vírgula, em casa. O que eu tô querendo sinalizar para vocês? E vocês têm que prestar atenção e construir as frases dessa forma. E quando for produzir um texto, também tem que pensar nessa questão da pontuação. Porque quando eu vou utilizar a locução adverbial, eu tenho que separar ela do restante da frase. Ó, vírgula, antes da locução, locução, vírgula, depois da locução,
frase, vírgula, antes da locução. Reparem, ó, vírgula, vírgula, vírgula. Essa é a pontuação correta, tá? Vão ter exercícios que eu vou pedir para vocês construírem frases e dentro da produção textual, vocês precisam estar atentos a esse uso da vírgula, o uso da pontuação correta. Enriquece demais, conforme eu falei para vocês no início do vídeo, a locução adverbial, tanto a locução adverbial quanto o advérbio, tá bem? Seria isso, foi isso que eu separei para vocês que pudessem entender melhor a diferença do advérbio para a locução adverbial, né? Voltando a dizer, não querendo ser repetitiva, mas já sendo, advérbio, uma palavra só, ó, uma palavra só. Locução adverbial, 2 ou mais palavras. Aqui eu coloquei 2 palavras, aqui eu coloquei 3, aqui eu coloquei 2 e assim vai. São expressões formadas por 2 ou mais palavras, perfeito? E o objetivo é o mesmo, circunstanciar o verbo, trazer uma circunstância para o verbo, tá? A classificação, bem mais simples, só tempo, modo e lugar. Ok, quinto ano? Seria isso, tá? Viram esses exemplos? Acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Quando a gente só fala, fica difícil de entender. Com esses exemplos, acredito que vocês entenderam melhor. Não entendendo, vocês têm a oportunidade de voltar, pausar, aquela velha história que a gente sempre conversa, né? Vocês podem voltar, pausar, respirar mais um pouco, olhar, pausar de novo. Vocês podem fazer o que quiser com a videoaula de vocês, né? Tá bem? Voltando a dizer que é um conteúdo muito importante, tanto o advérbio quanto a locução adverbial, por conta dessa questão do enriquecimento do texto. Vocês sabem que a gente conversou bem no início do ano que um dos principais conteúdos que a gente exige e que vocês precisam estar bem atentos e que vale não só na nossa escola, como em todas as escolas, é produzir um bom texto. E produzir um bom texto é produzir um texto rico, com parágrafo, com título criativo, com palavras que enriquecem, e o advérbio e a locução adverbial, que a gente está vendo agora, enriquece o texto. Tá bem? Quinto da minha vida. Saudade de vocês. Seguinte, me perdoem, que provavelmente minha vizinha está escutando, provavelmente não, minha vizinha está escutando uma música que provavelmente deve estar no fundo aí, né? Mas eu acho que não atrapalhou muito. Acontece, vocês sabem que nessa nossa realidade de videoaula, alguns barulhinhos ficam, né, no fundo. Até porque também na nossa realidade dentro de sala de aula também tem barulhinhos do lado da nossa escola. Até que nossa escola é bem situada, mas tem alguns barulhinhos às vezes. Mas isso daí não importa, tá? Seria isso. Vocês provavelmente já estão sabendo que nós vamos ter um recesso, né? Nessas 2 últimas semanas de julho nós vamos dar uma parada, uma respirada, mas eu digo, não uma parada por completo, tá bem? Leiam um livro, estudem a tabuada, estejam em contato com o estudo, para não deixar esquecer algumas coisas, tá bem? Então, acredito que essa seja a última videoaula antes do recesso, depois a gente só se encontra depois do recesso, obviamente, para a gente continuar nosso ano letivo aí dessa nova forma. E a gente vai fazer exercícios sobre locução adverbial, conforme a gente sempre faz. Vou retomar esses conteúdos nas fichas, lá na plataforma, e, se for necessário, vamos conversar dentro da nossa aula online, lá no Meet, que eu tô gostando da participação de vocês, tá? Vocês estão aparecendo toda quarta-feira, isso é importante, dando a devida importância aos nossos estudos, porque é extremamente importante a presença de vocês todos os dias na plataforma, tá bom? É a nossa sala de aula, por enquanto, até essa situação toda se resolver, que a gente sabe, vocês estão vendo aí no noticiário, vocês já são maiores, vocês estão vendo que a situação se complica, melhora um pouco, se complica, mas vocês sabem que escola vai ser bem difícil uma volta agora. Então,
a nossa sala de aula é essa agora. É o Google Classroom, tá? E o Meet, né? Bom, quinto, seria isso. Bom recesso, bom descanso. Um beijo carinhoso no coração de vocês. Qualquer coisa a gente se fala lá na plataforma, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.